obrigado, né, gente? Muito obrigada pela presença de todos. É uma pena eu não conseguir nem participar, nem ouvir ninguém. Eu estou realmente bem tensa indo agora, mas enfim, a gente quer agradecer, dizer para vocês que a gente está aí nessa luta do dia a dia. A Vox Conquista se alegra. Eu tinha preparado algo para falar para vocês no final, ia falar pelo menos uns 10 a 15 minutos, mas enfim, o dever me chama, é a vida de meu filho. Eu tenho um filho muito especial, lindo, que requer muito e muito e muito de mim. Então, por ele eu largo tudo. Que bom. E tudo que eu fizer no meu retângulo tem impacto e tem interferência na paisagem. Então a pergunta que a gente tem que ter quando está fazendo alguma coisa dessas é: qual é a paisagem que eu quero construir? Qual é o meu papel aqui? Eu tenho um compromisso, sim, claro, com o meu cliente. Mas eu tenho um compromisso com a cidade, eu tenho um compromisso com a paisagem, eu tenho um compromisso com o lugar. Quer dizer, é essa a paisagem que eu quero construir? Usando São Paulo de referência, porque é a grande cidade brasileira, e a gente olha como se isso fosse um dado de realidade, como se São Paulo sempre tivesse estado ali. São Paulo foi construída, retângulo por retângulo, igual aqueles retângulos que eu acabei de mostrar no meu projeto. Quer dizer, é um monte de decisões sobrepostas que criam um desenho como esse. Será que não existe outro modelo de paisagem que possa nos ser útil? Aí é melhor, não estou dizendo que é melhor, não estou dizendo que é o único jeito, nem estou usando como modelo padrão. É só para fazer um contraste, da cidade construída com uma cidade com um pouco mais de verde. Então, quando a gente começa a entender que a gente tem outras maneiras de se relacionar com a paisagem, e que quando a gente está projetando um jardim de uma casa, a gente está fazendo uma interferência nisso, a gente pode começar a pensar em outras coisas. Então, entender que qualquer cidade, inclusive a nossa, obviamente, ela está sobre uma paisagem natural. Então, assim, havia algo neste lugar antes desta cidade. E quando a gente faz, então uma imagem de uma floresta tropical, quando a gente faz uma cidade sobre esse lugar não precisa desaparecer. Então essa é uma imagem de Belém. Esse lugar chama Horto Rodrigues Alves, e aí vocês vendo o tamanho das pessoas, aqui vocês têm ideia do volume da vegetação. E eu não estou dizendo que a cidade de Belém seja inteira assim, não é. Então quem conhece Belém sabe que a cidade não é assim, isso é um fragmento na cidade perto da rodoviária. Mas a minha pergunta, quando a gente está falando sobre isso, é: será que Belém, para ser Belém, precisa fingir que não está na floresta amazônica? Ou será que estar na floresta amazônica faz Belém ser Belém? Então, será que a gente tem que negar a paisagem sobre a qual a gente está inserido? Ou será que a gente tem que entender como é que ela contribui para a nossa decisão? E a paisagem natural, ela é muito rica. Então, o que é interessante? Olhando só sob o ponto de vista de vegetação, que é um dos componentes da paisagem, tem vários outros. A gente consegue reconhecer uma restinga, um cerrado, uma caatinga, uma floresta tropical, equatorial, a Mata dos Pinhais, que acontece nos Planaltos do Sul. Eles são claramente distinguíveis. Você sabe que lugar você está só quando você vê a vegetação. Não dá. A gente fica achando que, porque a gente está acostumado com a nossa paisagem, com a nossa vegetação, acha ela pouco importante como lugares. Então, uma imagem de uma outra paisagem, isso é na Serra Gaúcha, um lago na Serra Gaúcha, e eu faço uma provocação, uma brincadeira que ajuda a entender a importância disso, e a importância do nosso compromisso quando a gente está interferindo na paisagem, que é o seguinte: isso é um lago, isso é um lugar, tem várias chácaras aí, vários proprietários, vários retângulos, iguais àquele primeiro que eu mostrei. E vamos dizer que o dono desse retângulo que a gente está vendo o fragmento dele, ele é um baiano saudoso que gosta de beber água de coco no pé. E ele acha que ele quer plantar um coqueiral aí. Ele pode? Pode. Legalmente, se não for uma área de proteção de paisagem, que é uma exceção, pode.
legalmente ele pode. Para ele essa paisagem é comum, porque é o que tem tudo ao redor dele. Quer dizer, para ele isso é completamente desimportante, talvez. E mais importante é colocar o que ele quer, porque isso representa ele. Ele está no direito dele. Então, assim, qual é o tamanho do nosso compromisso com a paisagem? E com a transformação que a gente está provocando quando a gente mexe, mas é só o meu. A paisagem não é só minha. Né? E a minha interferência modifica as outras coisas. Então, litoral baiano, nossa paisagem, né? Uma imagem de Salvador no Jardim de Alá, que representa bem a paisagem original dessa coisa litorânea de Restinga, de alguma maneira. Então, assim, será que Salvador, para ser Salvador, precisa fingir que não é uma cidade litorânea nordestina? Ela tem que fingir que é outra coisa, outro lugar? Ou o quanto que isso faz Salvador ser Salvador? Né? E aí o dono do flat do Jardim de Alá resolve que ele quer ser chique e acha que colocar pinheiros vai ser uma boa ideia, porque isso vai trazer... É dele esse coqueiral? Quer dizer, de que maneira a interferência que ele faz na porta do flat dele contamina a cidade, contamina a paisagem que não é dele, porque a paisagem é um patrimônio coletivo. A paisagem é a identidade do lugar onde a gente está, e a gente sempre tem responsabilidade sobre isso, né? Então, quando a gente começa a falar de paisagismo, as coisas começam a tomar uma outra dimensão, e outras preocupações que são importantes, porque tem responsabilidade, né? E o que é interessante, essa conversa vale a pena por causa disso, eu acho, né? É uma opinião sempre, é que no mundo real, no espaço comercial, paisagismo é isso, né? E essa é uma imagem muito interessante mesmo, porque quando a gente está falando da ideia de paisagem e de significado das coisas, é uma paisagem neutra. Quer dizer, que lugar é esse? Não sei, né? Quer dizer, de que maneira isso contribui para dar a identidade desse lugar? Nenhuma, né? Não estou discutindo se isso é bonito, se isso é feio, se eu gosto, se eu não gosto. Eu estou falando sobre identidade e paisagem. E essa imagem é interessante, ela é emblemática por algumas questões que vêm junto dela. Então, vocês que estão aí no Wi-Fi, se vocês derem uma busca por paisagismo no Google, né? E o Google tudo sabe, o Google é oráculo, né, do século XXI. Se você não sabe, pergunte ao Google que ele vai responder. Ele vai responder que isso é paisagismo. Não é. O Google está errado. Por que não é? Porque não fala sobre paisagem e não fala sobre espaço. Fala sobre ornamentação, isso é jardinagem. Que não é ruim, mas não é paisagismo. Segundo, né, essa imagem é tão emblemática que eu já vi, sou testemunha, essa imagem em portfólio de 3 profissionais diferentes. E eu posso apostar que eles vão trabalhar juntos. Então, hipótese otimista, 2 estão mentindo, né? Hipótese realista, pelo menos os 3, né, os 3 estão mentindo, e muitos outros que devem estar usando essa mesma imagem como se tivessem feito. Por que isso é importante? Fora a questão de ética profissional, de você publicar uma coisa como se você tivesse feito e não fez. Isso quer dizer que o cara pensa quando ele publica isso? Ele diz, olha, eu não fiz. Você não sabe que eu não fiz. Mas eu quero que você pense que eu sei fazer. Então, o que ele está dizendo? Este é o modelo que eu estou perseguindo. Mesmo que eu não seja capaz de fazer, eu quero que vocês pensem que eu sou capaz de fazer. Porque esse é o modelo do bom. E será que esse é o modelo do bom? Quer dizer, será que é isso que a gente tem que perseguir? Esse é um dado de realidade, mas a gente tem que perseguir, né? Onde é que isso deságua? De novo, pensando em paisagem. Deságua aqui. Então, eu tenho imagens aqui que são fantásticas, né? Porque elas são... Eu tenho uma imagem aqui que é de Fortaleza. Não, desculpa, uma imagem de Cuiabá, estou confundindo as cidades, não sei porquê. Uma de Cuiabá, uma daqui de Salvador, uma de Camboriú, litoral catarinense, uma de Belém, no Pará, uma de Fortaleza e uma de Rio Preto, em São Paulo. Então eu estou falando de floresta amazônica, de caatinga, de mata atlântica, de restinga, de cerrado. Quando só tinham as plantas, a gente sabia onde a gente estava. E a minha pergunta é, que lugares são esses? Então, essa é a paisagem que a gente está escolhendo
construir. E a gente não consegue mais dizer que cidade é cidade. A gente não consegue perceber quando uma cidade está no meio da floresta ou quando ela está na beira da praia. E se eu dissesse para vocês que todas essas fotos são em Salvador, vocês iam acreditar. E que todas são em Belém, vocês iam acreditar. E se todas fossem em São Paulo também. Isso é foto de site de paisagismo. Né? Então, assim, tem uma coisa de orgulho de ter produzido. Né? Então, do ponto de vista de estou olhando dentro do meu retângulo, dentro do meu lote, isso pode fazer sentido e pode ser bom. Isso não é uma discussão sobre estética, simplesmente. É uma discussão sobre compromisso com a identidade, com a paisagem. Né? Então, primeira imagem aqui, Camboriú, Mata Atlântica, Salvador, Cuiabá, Cerradão, Belém, Fortaleza e Rio Preto. Né? É chocante, eu acho chocante. Né? E aí, né, qual é o nosso modelo? É esse, que podia ter qualquer revista de paisagismo, ainda que não seja exatamente. Né? A minha pergunta aqui é, que lugar é esse, de novo? Porque quando a gente fala de paisagem, a gente está falando de identidade. Que lugar é esse? Né? Qual é o nível de descaracterização que isso está propondo? Então, o que a gente consegue saber aqui nessa foto? Que a gente está falando de litoral nordestino. Casa de beira de praia, pode ser em Aracaju, pode ser em Maceió. Vamos dizer que seja Aracaju. Essa foto eu não sei a cidade e não vou mentir. As outras eu sabia porque a hora que eu pesquisei eu descobri. Então, ok. Isso aqui em Aracaju, por exemplo. O quanto que isso ajuda Aracaju a ser Aracaju? Então, gente, estamos aqui com Marcos Malamute, esse grande arquiteto atuante em Salvador, Lauro de Freitas, que acabou de fazer uma belíssima palestra. Marcos, resumindo, fale para o nosso público de casa sobre o que você falou na palestra, mas assim, porque lá você falou mais genérico, né? Resumindo, o que é que você tem para falar para o nosso público? Olha, a ideia da conversa que eu tenho, e é uma coisa que eu acredito bastante, é que assim, paisagismo ele é muito maior, muito mais interessante e muito mais rico do que o tratamento que normalmente o mercado dá para ele. Né? Então, o paisagismo no mundo cotidiano, que a gente vê aí todo dia, ele é tratado como se fosse uma coisa decorativa no sentido mais simples disso, né? Como se fosse um enfeite para ser feito ao redor da casa. E ele tem uma série de implicações muito mais interessantes. Então, assim, paisagismo tem a ver com paisagem, tem a ver com a identidade do lugar, com a identidade que você quer criar, e tem a ver com o projeto dos espaços para as pessoas. Então, assim, eu brinco, paisagismo não é feito para a planta, paisagismo é feito com planta, e é feito para as pessoas, e essa é uma diferença enorme. Ótimo. E assim, qual é a dica que você dá para aquele cliente, quando ele te procura a primeira vez, normalmente as expectativas, e o que você diz para esse cliente quando ele chega: Marcos, eu comprei essa casa, tem esse jardim também, tá cru, não tem nada, o que eu faço, Marcos? O cliente chega para você assim, ele te diz mais ou menos o que ele quer, ou você faz o projeto e leva para ele, como é? Eu acho duas coisas. A primeira é o que eu posso dizer sempre é: venha antes. Né? Porque justamente porque o paisagismo tem um potencial transformador muito maior do que a questão decorativa, quanto antes ele tiver planejado, melhor você resolve as interferências dele com a arquitetura, que é uma coisa só. Né? Sobre o que o cliente pede, eu acho que até por esse entendimento de que paisagismo está muito próximo da jardinagem, da coisa ornamental, o cliente normalmente tem muito menos expectativa daquilo que é possível fazer. Então, ele acha que é uma questão só de tratar, de ornamentar, de fazer a fachada bonita, de fazer um cenário no fundo da piscina, quando na verdade a gente pode promover modificações reais e impactantes, né? Se a gente tiver tempo de fazer isso antes. Então, assim, o paisagismo, eu brinco, ele não é um complemento da arquitetura, ele não é depois da arquitetura. A arquitetura ela é uma parte do paisagismo, porque a arquitetura já é paisagem. Então, pelo que eu entendi, o interessante é quando faz o projeto da casa, já pensar no paisagismo. Junto, ao mesmo tempo. Que
porque é uma coisa só. Que maravilha. Agora me diz uma coisa, acontece às vezes o cliente, quando ele fez o projeto da casa, ele pensou no jardim dele de uma forma e depois que ficou pronto ele muda tudo? Sim, eu acho que sempre, né? Porque até de novo, porque a gente tem uma quantidade de recursos muito maior. A primeira ideia que a pessoa pode ter ou a suposição que ela tinha, quer dizer, é um fragmento daquilo que pode ser feito. E aí quando você pode realmente elaborar uma proposta completa e mais abrangente, quer dizer, você vai propor coisas que nunca passaram na cabeça desse cliente final, da pessoa que está contratando o serviço. Então é sempre uma surpresa, assim. E me diz uma coisa, Marcos, eu vou fazer uma pergunta até um pouco infantil, né? Mas me veio isso na cabeça, me deu vontade de perguntar. Apartamento, tem como... Alguém te procura fazer paisagismo de apartamento? Aí tem uma diferença que é assim, da nomenclatura que o mercado assume para o que a gente pode chamar de paisagismo de verdade. Então, assim, do ponto de vista de mercado, de realidade, né, de mercado profissional, sim. Né? Porque aí a gente volta na questão de ornamentação de planta, de escolher um vaso, de colocar uma palmeira, de fazer uma jardineira, de tratar uma varanda, né? Que é um assunto que é um fragmento da história, que é a jardinagem. Que é como é que eu ornamento com plantas, como é que eu organizo as plantas de uma maneira ornamental para que fique bonito. E isso cabe no apartamento. Quando a gente fala de paisagismo no sentido mais amplo, de impacto na paisagem, de projeto de espaço, isso não cabe, ou raramente cabe, num espaço menor, né? Então, existe mercado para isso, o mercado chama de paisagismo, mas não necessariamente seria o melhor termo. Então, ótimo. Eu gostaria que você deixasse assim, uma mensagem para o nosso público de casa, deixasse suas redes sociais. Proflora, que é a minha empresa, a gente trabalha com projetos de áreas, né, para paisagismo sempre, e com cursos e treinamentos que ajudam a abrir esse olhar, a entender a dimensão do paisagismo para profissionais e para quem quer se aproximar ou tem curiosidade da área, né? Então no Proflora com BR vocês vão encontrar um monte de coisa, e no Instagram também vão me achar, né, M Malamuti ou Proflora Paisagismo. Então, deixa uma mensagem para o nosso público. Paisagismo é muito mais legal do que a gente costuma pensar, e quanto antes trouxer para dentro do projeto, melhor.